dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais questões de informática para concurso público. E hoje vamos ver um assunto aqui sobre spyware trojan, mais especificamente falando do cavalo de Troia, que é o que a questão está pedindo. Então, bora lá ver a questão. Uma questãozinha bem grande, uma questãozinha recente da Banca Sebrasp para o concurso da Polícia Civil, para o cargo de agente judiciário. Você vê que a banca trouxe uma questão bem compridinha aqui para a gente ler, né? Às vezes até cansam nossos olhos, mas no final das contas, essa questão, ela quer saber se você, o que ela está cobrando, ela quer saber se você sabe sobre o protocolo SSL, Security Sockets Layer, tá? E se você conhece protocolos TCP/IP também, né? E principalmente se você conhece sobre o malware cavalo de Troia. Beleza, pessoal? Mas vamos ler a questão para tentar entender. Paulo, servidor de determinado órgão público, recebeu a seguinte mensagem em seu e-mail corporativo. O assunto desse e-mail, pessoal: seu dispositivo está infectado e hackeado. Imagina o pânico de você receber um e-mail desse, né? O e-mail diz assim: olá, eu tenho más notícias para você. Há alguns meses tive acesso aos dispositivos que você usa para navegar na web. Instalei um cavalo de Troia nos sistemas operacionais de todos os dispositivos que você usa para acessar seu e-mail, celular, computador e tablet. Eu bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio de criptografia de todas as suas informações, tais como imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho. Tenho acesso a todos os seus arquivos, como, por exemplo, o arquivo Curriculum DocX. Veja a última data de atualização desse arquivo. Está datado do mês de agosto deste ano. Posso publicar todos os seus dados pessoais na nuvem, incluindo os dados financeiros, e ainda deixar seus arquivos indisponíveis para sempre. Acho que você não quer que aconteça isso, pois será um verdadeiro desastre em sua vida. Vamos resolver assim? Você me transfere 1000 Bitcoin, equivalente à taxa de câmbio no momento da transferência. E assim que a transferência for recebida, eu removerei imediatamente o vírus de sua máquina e devolverei seu acesso. Minha carteira Bitcoin para pagamento é... Tananana. Se descobrir que você compartilhou esta mensagem com outra pessoa ou avisou a polícia, destruirei seus arquivos e sua privacidade financeira para sempre. E todos os seus dados se tornarão públicos. Considerando essa situação hipotética e assuntos a ela relacionados, julgue os itens a seguir. Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de e-mails no órgão por meio do protocolo SSL Security Sockets Layer, que opera na camada de rede da pilha de protocolos TCP/IP, tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados, diminuindo riscos de ataque aos seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário. Pessoal, esse cara é bem safado, né, pessoal? Além de ele mandar um e-mail desse, né, já colocou aqui, já ameaçou, né, o cara, falando que se ele compartilhasse, né, e avisasse a polícia, destruir os dados dele, né, privacidade financeira, tudo, ia tudo ficar público.
Imagina o desespero, né, de uma pessoa que recebe um e-mail desse. E ainda fala desse tal do cavalo de Troia, né, que a gente sabe que é um perigo só, né? Mas, pessoal, vamos entender primeiramente, né, o que vem a ser o cavalo de Troia. Eu coloquei lá que a gente está vendo o spyware, né, um trojan. O cavalo de Troia é um dos tipos, né, de trojan, é um dos tipos de spyware. Mas antes vamos entender o que vem a ser esse protocolo SSL, tá? Vamos entender. A gente já viu numa outra aula o protocolo TCP/IP e hoje nós vamos ver o protocolo SSL, Security Socket Layer. Então vem comigo para a lousa. Opa. Deixa eu apagar aqui que eu rabisquei. Vem comigo então para a lousa. Pessoal, como eu havia dito, vamos falar de um protocolo de rede, pessoal, um novo protocolo de rede chamado SSL, ou mais conhecido como Security Sockets Layer. Pessoal, esse protocolo nada mais é que um protocolo de certificação de segurança digital, tá? Ele é um protocolo de certificação de segurança digital. Tá, pessoal? Mas também a gente precisa falar de um outro carinha aqui, pessoal, chamado TSL. Esse cara aqui também é um protocolo de rede, tá? E ele é mais conhecido por Transport Layer Security, tá? E ele também é a mesma coisa, ele protege os dados através de uma certificação semelhante ao SSL, pessoal. O que está acontecendo? O SSL, pessoal, ele está se depreciando. Ele está se depreciando, tá? Então, o TSL veio para substituir o SSL. Beleza, pessoal? Mas é só para vocês saberem, porque a questão ela está cobrando sobre o SSL, Security Sockets Layer. Beleza? Mas para a gente entender melhor esse protocolo SSL, a gente precisa falar de um outro protocolo chamado HTTP, né, pessoal? Protocolo Hypertext Transfer Protocol. Beleza, pessoal? Esse protocolo é um protocolo de transferência de hipertexto, né? Se a gente for aqui colocar em português, né? Protocolo de transferência de hipertexto, beleza? E o que ele faz, esse HTTP, pessoal? Você tem aqui o seu navegador, certo? Você está aqui com o seu navegador, você tem lá os dados que você está colocando aqui na página,
Você está acessando essa página no seu navegador. Então, o que esse protocolo faz? Ele especifica essa comunicação com o servidor da web, tá? Servidor da web. É como se ele traduzisse o que você está aqui escrevendo em hipertexto, né? Para que o servidor da web entenda, ok? Ele transfere esse hipertexto para o servidor da web, ok? Esse que é o papel do HTTP, tá, pessoal? Isso daqui é só uma introdução. Vamos para outra página para a gente tentar entender mais sobre esse HTTP e como que a gente sabe que um site é seguro. A minha pergunta para você aí, como você sabe se o site que você está acessando é seguro, tá? O que acontece, pessoal? Vocês já ouviram falar de um cara chamado, com certeza vocês já ouviram, de um cara chamado HTTPS, né? O HTTPS, pessoal, é uma extensão segura do HTTP, perfeito? Os sites, pessoal, que tem aquele certificado do SSL, do TLS, eles utilizam este protocolo aqui, tá? Então, quando a gente configura o nosso site com o certificado SSL TLS, a gente está utilizando o protocolo HTTPS, tá? Então, o HTTPS, ele estabelece uma comunicação segura, pessoal, com o servidor. Então, quando a gente está aqui na nossa página e a gente está lá acessando os dados aqui, transmitindo dados para o servidor, tá? A gente está fazendo isso de forma segura, porque nós estamos usando o HTTPS e nós estamos utilizando o protocolo SSL ou TSL através de uma certificação segura digital, ok, pessoal? É assim que funciona. Outra forma de você perceber que seu site é seguro, então, a primeira forma de você perceber que seu site é seguro é através do HTTPS, ok? Quando você digita a URL lá no seu browser, você tem como informar, né? Antes lá da URL, https, e vem o site, o caminho lá do site. Essa é uma das formas, né, de você saber que seu site é seguro. Outra forma de você saber que seu site é seguro é através daquele cadeadinho, né, que aparece quando você faz uma conexão através de um URL lá no seu navegador. Ele aparece esse cadeadinho lá do lado da URL. Vocês vão perceber isso, pessoal. Ok? Isso é como você consegue saber se um site é seguro, ok? Agora vamos entender, pessoal, como que age essa segurança. Como que essa segurança é feita, pessoal, para que o seu site seja seguro. Pessoal, vou ter que... Deixa eu ver, eu tenho mais uma página aqui? Ah, tem. Vou escrever aqui, pessoal. Então, vamos lá. Como sabemos não. Deixa eu ver o que eu vou escrever aqui. Como essa segurança age, né? Como esse SSL, TLS, ele age fazendo a segurança do site, tá? Como que age
essa segurança. Então, é através de uma chave criptografada, pessoal. Então, você tem aqui o seu site, tá? O seu navegador. Vamos supor, pessoal, que você tá lá acessando um site do Bradesco, por exemplo, de um banco, tá? Não vou nem fazer merchandise aqui. De um banco. Você tá lá colocando seus dados pessoais, tudo certinho. E o que que acontece? Quando você dá um submeter, esses dados vão lá para o site. Você está aqui no seu navegador, ou seja, você está no client ainda. Você está no seu cliente, aqui no cliente, tá? E aqui é o servidor, client server. E aí, você está mandando essas informações pela rede, pessoal. Lembra? Quando manda pela rede, aí que mora o perigo, né, pessoal? Então, você está mandando isso lá para o domínio lá do Bradesco, pessoal. Tá? Domínio lá do site do Bradesco. Então, pessoal, existe uma chave criptografada, pessoal, que vai tornar segura essa transmissão dessas informações, pessoal, dos seus dados pessoais, do seu pagamento, do seu login, da sua senha. Isso daí vai tornar o quê? Mais difícil para o hacker poder interceptar essa conexão aqui bem no meio, sabe? Aqui bem no caminho, vai ficar mais difícil para o hacker ele interceptar esses dados e acabar roubando esses dados, entendeu? Então, durante a conexão inicial, as chaves públicas e privadas são utilizadas para criar uma chave de sessão, pessoal. Então, é assim, toda sessão você tem uma chave pública, uma chave pública que você vai criptografar os dados e uma chave privada para você receber esses dados. E isso daí, pessoal, é utilizado durante uma sessão. E depois o que acontece? Quando a sessão acaba? Acabou, pessoal. Então, assim, é por tempo limitado. Essa chave criptografada, ela vai ser por tempo limitado. Ela não vai ficar sempre a mesma chave ali com várias páginas você acessando, entendeu? Então, por isso que ela se torna ainda mais segura, pessoal. Isso daí vai garantir o quê? Que somente a pessoa que precisa receber esses dados, realmente só ela receba esses dados, só aquela pessoa, só aquela organização receba esses dados que são transmitidos pela internet. Então, isso que é o legal, porque a cada sessão é criada essa chave criptografada, pública e privada, ok? E depois, quando acaba a sessão, ela não serve mais. Beleza, pessoal? É desse jeito que age essa segurança do SSL e do TSL. Beleza? Pessoal, agora nós vamos falar de um outro assunto, pessoal, que é o cavalo de Troia. Vocês entenderam bem, né? Sobre esses protocolos, tá? Eu tô colocando esse assunto porque a questão cobrou, tá? Mas nós vamos entrar no assunto realmente que é o ponto central aqui, né, da nossa questão, né, que é sobre o cavalo de Troia. Então, vamos entender a questão sobre o cavalo de Troia, o spyware, né, o trojan. Pessoal, posso apagar essa tela? Vou apagar. Printem essa tela, por favor. Vou apagar. Apagando. Apagando. E apagando. Então, bora lá. Vamos entender o que é o cavalo de Troia. Cavalo, nossa, essa corzinha tá meio ruimzinha, né, pessoal, que eu pus. Cavalo de Troia.
Cavalo de Troia, pessoal, mais conhecido como Trojan, quer dizer, não mais conhecido, mas é conhecido como Trojan. E o que é? O que vem a ser, pessoal, Cavalo de Troia, pessoal? Cavalo de Troia é um programa também, tá? Ele é um programa e ele é um programa que ele se esconde atrás de um outro programa, atrás de um arquivo. O Cavalo de Troia, ele é um malware. Ele é um programa malicioso, tá? Só que ele é um programa que ele é disfarçado. Ele parece aquele cara inofensivo que não faz nada e que tá ali paradinho, mas ele, além de ele se esconder, ele é inofensivo, né? Mas só que o objetivo do Cavalo de Troia é causar danos para sua máquina, causar danos para você. Então, ele é muito perigoso, por ele não... Parece que ele não te traz riscos. Você tá entendendo? Então, vamos escrever aqui. Programa que se oculta dentro de um outro programa. Dentro de outro programa ou arquivo, né? E o que ele parece? Ele parece ser inofensivo, tá? As características dele, inofensivo, parece ser, tá? Vou pôr aqui, parece ser inofensivo, tá, pessoal? Porque ele, na verdade, ele vem a ser um malware, tá? Que é um software malicioso. Malicioso. Perfeito, pessoal? Vamos entender, pessoal, como que o Cavalo de Troia ele age. Então, vamos colocar aqui embaixo, tá? Como que ele age? Pessoal, o Cavalo de Troia, pessoal, ele não consegue se reproduzir independentemente, tá? Ele é como um vírus também, porque ele é preciso que você baixe esse programa, que você baixe algum programa, que você instale ele no seu computador, faz um download, sei lá, entendeu? E ele tem que ser executado na sua máquina, tá? Porque a partir do momento que o Cavalo de Troia é acionado, pessoal, ele vai fazer o que ele tiver ali programado para ele fazer, tá? A gente não sabe o que está programado ali, mas o que ele pode fazer? O que ele pode causar na sua máquina? Entendeu? Ele pode excluir dados, ele pode copiar dados, ele pode modificar dados, ele pode ler senhas, ocultar o malware. Isso é muito perigoso, pessoal, porque ele pode ocultar o malware, pessoal. Imagina, você tá ali no seu e-mail, você recebeu um anexo, um arquivo, e dentro desse arquivo tem um malware. E o Cavalo de Troia, ele consegue fazer com que você não enxergue esse malware, com que ninguém enxergue esse malware. Então, quando você baixa ele, é como se você não soubesse que aquele arquivo tem. Então, ele faz isso. Se você baixar um jogo de computador, se você baixar uma música, baixar um filme, qualquer coisa, e tiver um malware, ele consegue ocultar esse malware, pessoal. E então o Cavalo de Troia, ele faz essas coisas.
ele age desse jeito. Então, vamos escrever aqui, pessoal, tudo que eu falei. Então, como que o cavalo de Troia age? Ele não consegue se reproduzir sozinho. Não consegue se reproduzir sozinho, tá? Você precisa baixar. Deixa eu pôr aqui. É necessário baixar, instalar, fazer download, sei lá, né? Load. Nossa, hoje eu tô horrível de escrever, gente. Tá? Então, depois que você faz isso, pessoal, ele consegue fazer várias coisas no seu computador. Várias coisas. Eu ia pôr vários estragos, né? Ai, pessoal, tô ruim de palavra. Deixa eu ver aqui que eu coloco aqui. Após acionado, o cavalo de Troia, ele pode após acionado, tudo que estiver programado vai ser executado, tá? Vai ser executado. Então, ou seja, pessoal, tudo que eu falei, pessoal, ele pode roubar sua senha, pode excluir dados, fazer um estrago no seu computador, pessoal. Tá certo? E além disso, pessoal, deixa eu colocar aqui na outra telinha. Além disso, pessoal, o cavalo de Troia, ele faz uma coisa muito ruim também, pessoal. Porque o cavalo de Troia, ele abre as portas, pessoal. Ele abre as portas para que outros malwares entrem, entendeu? Então, o que acontece? Ele abre as portas não só para os malwares entrar, mas ele deixa a sua máquina vulnerável, ele deixa a sua máquina sem segurança alguma, pessoal. Então, isso daqui é ruim porque você está vulnerável a vazar os dados, vazar informações importantes do seu computador, pessoal, vazar dados, e isso contribui, pessoal, para as pessoas fraudarem, atuar com fraudes, entendeu? Criminosos que vão lá e roubam seus dados, utilizam seus dados para fazer transações, para falar que é você e não é, pessoal, tá? Então, tudo isso, pessoal, o cavalo de Troia ele faz, pessoal. E ele também, pessoal, ele deixa o seu computador como se fosse um zumbi, pessoal. Sabe? Uma espécie de zumbi. Então, ele usa o seu computador para infectar outros dispositivos também, tá? Então, isso aqui, esse negócio de fraude, de vazar dado, tem um nome muito interessante, que eu acho que é até bom vocês anotarem, que chama phishing, tá? Que pode cair na sua prova, tá? Esse tipo de fraude é muito comum e muito tem a ver com o cavalo de Troia. Então, vamos colocar aqui, phishing, tá? E outra coisa que eu falei que é interessante vocês anotarem é que ele deixa o seu computador como se fosse uma espécie
espécie de zumbi, tá? Então, ele pega e faz o quê? Ele deixa o seu computador, ele é usado, tipo, é como se ele fosse usado, né? O seu computador, tá? Deixa eu pôr aqui. Seu computador é usado para infectar outros dispositivos, tá? E isso é muito legal vocês anotarem, porque pode cair na sua prova, pessoal, que isso aqui tem um nome que chama de botnet, tá? Então, tudo isso o cavalo de Troia ele faz na sua máquina, ele age na sua máquina. Vamos recapitular aqui o cavalo de Troia, pessoal. Então, o que vem a ser o cavalo de Troia? O que é um trojan? É um programa que se oculta dentro de outro arquivo, de outro programa, como eu havia falado, pessoal. Ele parece ser inofensivo. Ele é um malware, um software malicioso, pessoal. E como que ele age? Ele não consegue se reproduzir sozinho, pessoal, não consegue se reproduzir sozinho. É necessário que haja a intervenção do usuário, pessoal. O usuário precisa baixar, instalar, fazer um download, executar aquele arquivo, aquele arquivo que tem o cavalo de Troia, tá? E após o cavalo de Troia ser acionado, o que tiver programado nele, ele vai fazer na sua máquina, tá? Seja excluir dados, modificar, seja copiar senhas, tá? Ele vai fazer várias coisas no seu computador, inclusive ele deixa o seu computador vulnerável, abrindo as portas, pessoal, para quê? Para que haja vazamento de dados, fraudes, para que outros malwares se aproveitem daquela vulnerabilidade que está o seu micro, tá? E também ele faz com que o seu computador seja uma espécie de zumbi, para quê? Para infectar outros dispositivos. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Acho que com essas informações a gente já consegue matar a questão. Então bora lá na questão. Vamos voltar aqui para a questão. Pessoal, vocês entenderam a questão, pessoal? Questão grande, né? Questão chata, né, pessoal? Imagina, você tá ali na sua prova, meu, e vê uma questão dessa, uma questão... Jesus amado, que questão grande. Dá até preguiça de ler, né, essa questão. Mas, resumidamente, o cara foi lá e enviou o e-mail lá, pro servidor lá, né, falando que instalou o cavalo de Troia no computador e que ele via tudo, entendeu? Ele via, inclusive, assim, ó, até ele pôs aqui um exemplo, ó, o arquivo currículo docx, ele conseguia ver o computador, ou seja, o computador estava todo aberto, o computador estava nas mãos desse cara, porque ele estava acessando tudo dele, tudo, inclusive, ele estava acessando informações muito importantes, imposto de renda, fotos, né, arquivo de trabalho, e tudo por meio de criptografia, né? Ele tinha acesso a tudo por meio de uma criptografia, tá? Então, pessoal, aí ele começou a fazer ele começou a extorquir o cara, né? Querendo dinheiro e tudo mais, né? E ele falou que se não desse, né, que ele ia destruir tudo, que ele ia, enfim, que ele ia tornar tudo público, ok. E é justamente o que o cavalo de Troia faz, né, pessoal? O cavalo de Troia, ele deixa a sua máquina aberta, ele deixa a sua máquina sem segurança alguma, pessoal, né? Não tá errado esse início de questão aqui, é realmente o que o cavalo de Troia faz.
né, pessoal? Aí, só que aqui na questão, a questão tá falando o seguinte, pessoal, que o Paulo, ele tá usando, se Paulo usasse um browser, tá? Que com esse protocolo, né? Então ele tá lá no HTTPS, né? E ele tem a chavezinha lá, lembra que eu falei? O cadeadinho, né? E ele tá operando, né, pelo protocolo TCP/IP. Pessoal, eu já falei sobre esse protocolo TCP/IP, que ele é responsável por quê? Pela transmissão de dados, lembra? Transmissão lá. E também o IP é o quê? É o endereço. Lembra? Endereço único lá. Mas o TCP é o que envia e recebe informações. Ele garante esse recebimento, esse envio e esse recebimento de informações. Então, ele está ali numa página. Então, ele está ali mandando informações através do HTTPS. Beleza? Ele está lá garantindo a segurança dos seus dados, diminuindo o ataque de risco de seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário. Pessoal, como que o cavalo de Troia entra? Como que o cavalo de Troia entra na sua máquina, pessoal? O cavalo de Troia não entra só porque eu tenho esse protocolo, só porque eu acesso o protocolo de TCP/IP. A minha máquina, ela pode sim, você pode acessar um cavalo de Troia ali, você pode receber um arquivo num e-mail e você clicar ali. E se sua máquina não tiver um antivírus, pessoal, um antivírus para bloquear aquilo ali, entendeu? Você contaminou sua máquina, infectou a sua máquina, pessoal. Então, isso não garante, né? Então, aqui está falando, diminuindo os riscos de ataque aos seus dispositivos. Olha, isso daqui é mais para segurança de criptografar os dados, entendeu? Vai diminuir na parte de criptografar os dados, na parte de não ver as informações nessa transmissão. Então, eu estou aqui no meu navegador, né? E eu estou transmitindo um dado, né? Para um domínio lá. Então, o que acontece? Aqui, o hacker, ele vai diminuir mesmo o risco de ataque, porque o hacker não vai conseguir interceptar aqui para roubar alguma coisa. Mas o problema, pessoal, é que o cavalo de Troia já está na máquina dele. Entendeu? Por algum motivo, o cavalo de Troia entrou. Entendeu? De modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário. Se já tem um cavalo de Troia lá, se já existe, pessoal, o cavalo de Troia ele não entra só por esse acesso aqui, pelo HTTP, entendeu? Ele não entra por aqui só por essa comunicação, entendeu? Se ele recebeu um e-mail infectado e porventura ele clicou naquele e-mail, baixou uma foto, ele pode baixar uma foto, baixar um filme, uma música e ele clicar ali, entendeu? Ele já colocou dentro do drive dele, dentro do dispositivo dele, aquele arquivo infectado. Aqui não tem como, aqui é só transmissão de dados entre um navegador e um domínio, entre um navegador e um servidor. E a segurança ocorre aqui na transmissão desse dado aqui, ó, para cá, para o domínio, tá? Não tem a ver com o cavalo de Troia. Então, por esse motivo, essa questão, ela está errada, tá? Ela está errada, pessoal. Não sei se deu para entender, mas é isso aí, pessoal. Essa questão foi bem difícil, né? Bem difícil. Uma questãozinha aí recente, né? De 2021, da Banca Sebrasp. O pessoal trouxe essa questão para vocês, pessoal, porque no edital de vocês está a parte de vírus, a parte de, né? A gente não sabe até que ponto que vai ser cobrado, né? Uma questão de vírus, uma questão
questão dessas de malware, a gente não sabe. Então, trouxe uma questão um pouquinho mais difícil, mas que foi bem interessante, né, pessoal? Pra gente ver vários conceitos aqui. Beleza, pessoal? Então é isso, ficamos por aqui. Fechamos esse bloco e amanhã a gente vem com mais questões de informática para concurso público. Um beijo e fica com Deus. Tchau, tchau.